Dando prosseguimento à nossa aula, vamos agora abordar tipos de dados. Bem, lá em algoritmos, nós vimos que na hora de declarar as variáveis era necessário informar aquela palavra-chave declare, os nomes das variáveis e, em seguida, o tipo, que poderia ser numérico, e dentro de numérico poderia ser inteiro, real. Além disso, a gente tem o tipo literal ou ainda algum outro tipo, certo? Na linguagem de programação C, nós temos 4 tipos básicos, que são o caractere, o inteiro, real e um real com maior precisão numérica. Então, nós temos essas palavras-chave que são reservadas, char, int, float e double para expressar esses tipos de dados básicos. Cada tipo desse precisa de uma quantidade de memória para armazenar a informação referente a esse tipo. Então, o caractere precisa de apenas 1 byte, o inteiro precisa de 4 bytes e o double, como ele vai ter uma maior precisão numérica, ele necessita de mais memória do que o tipo real float, certo? Então, vamos ver alguns exemplos de como fazer essa declaração dessas variáveis. Então, lá em algoritmo, a gente tinha declare, o nome e o tipo. Aqui em C, nós vamos ter o tipo e em seguida o nome da variável, certo? Podendo ser... Aqui em C, a gente vai ter o tipo, em seguida o nome da variável. Então, nós temos aqui, por exemplo, o int, uma variável contador, um caractere chamado C, ou ainda um tipo real chamado pi, certo? E assim como lá em algoritmo, para a gente poder utilizar uma variável ao longo do nosso código, é necessário ter declarado essa variável anteriormente. Se isso não for feito, o próprio compilador vai informar que essa variável ela não foi declarada anteriormente. E assim como a gente tinha lá em algoritmos o comando para fazer a atribuição de valores, em C nós também temos e essa atribuição ela é feita através do símbolo igual. Então, por exemplo, aqui a gente tem a declaração de uma variável do tipo inteiro, chamada de num, e em seguida nós temos a atribuição do valor 17 a essa variável num. A gente também pode fazer essa declaração e atribuição de formas diferentes. Por exemplo, durante a própria declaração, nós já podemos atribuir um valor à variável e podemos também declarar várias variáveis em uma mesma linha. Por exemplo, aqui nós temos a atribuição da variável n1 e da variável n2 separado por uma vírgula e onde as duas estão tendo um valor inicial sendo atribuído, certo? E vale ressaltar também que a maior parte das instruções em si, elas finalizam com esse ponto e vírgula aqui para delimitar as instruções, certo? Mas vou falar um pouco mais sobre isso posteriormente. E além disso, nós também podemos ter, nesse segundo caso, tanto a múltiplas declarações, certo? Então aqui a gente tem a declaração de uma variável A, uma variável B, uma variável C, D, e onde a gente pode inicializar o valor de algumas e de outras não, certo? E além disso, podemos ter também essa opção aqui de fazer múltiplas atribuições de várias variáveis, nesse caso aqui de 4 variáveis, utilizando um único valor, certo? Então nessa instrução nós temos a atribuição do valor 5 a 4 variáveis distintas em uma única linha. Esse slide é interessante porque a gente pode perceber um comparativo, né? Pode fazer essa comparação entre como era o nosso algoritmo anteriormente e como é agora o programa em si. Então, no algoritmo nós tínhamos essa estrutura, duas informações para delimitar o início e fim do algoritmo. Tínhamos também uma seção aqui para fazer a declaração das variáveis. Tínhamos uma parte que seria as instruções propriamente, o processamento, e poderíamos ter também alguma parte para fazer exibição do resultado. Então, nesse exemplo, nós tínhamos duas variáveis sendo inicializadas com os valores 10 e 20, e em seguida os conteúdos dessas variáveis seriam trocados. Bom, como é que seria esse algoritmo em C? Nós temos aqui um primeiro momento para fazer a inclusão de algumas bibliotecas. Por exemplo, aqui a gente tem esses stdio e essas bibliotecas nos fornecem uma série de funções que a gente pode utilizar durante o desenvolvimento dos nossos programas. Essa função main,
é a função que vai ser executada no primeiro momento pelo nosso computador. E essa função ela possui esse abre chaves e esse fecha chaves, que vai delimitar as instruções que estão dentro da função main. Então, tudo que estiver aqui da linha 4 até a linha 14 vai ser referente a essa função main. Bom, dentro da função main é que a gente tem propriamente esses passos aqui que foram definidos no algoritmo. Então, percebam que aqui a gente tem a declaração das variáveis, nós temos o processamento, certo? A atribuição dos valores, depois a troca dos conteúdos utilizando essa variável auxiliar C, e em seguida nós temos a exibição dessas informações utilizando essa função printf, e essa função a gente só pode utilizar ela porque ela está definida dentro dessa biblioteca. Então é possível perceber que aqui a gente tinha um escreva e agora a gente tem um printf. E na próxima parte dessa aula eu vou falar um pouco mais sobre o printf, certo? Mas é possível perceber que o printf em si ele tem um formato parecido com o escreva que nós estávamos utilizando lá em algoritmos, certo? Então perceba que a mensagem aqui está entre aspas duplas, existe um texto aqui e esse %d ele indica que vai ser exibido o valor de alguma variável, que está sendo indicado aqui pelas variáveis A e B, certo? Mas sobre o printf nós iremos falar um pouco mais na próxima parte da aula. Bom, visto que a gente já viu como declarar essas variáveis, agora a gente pode utilizar alguns comandos, certo? Utilizando aí a atribuição e expressões numéricas para fazer cálculos, certo? Conforme a gente já havia fazendo lá em algoritmos. Então agora nessa parte da aula nós iremos abordar um pouco sobre isso.